Meus irmãos, nós daremos continuidade à nossa exposição da carta de Paulo aos Colossenses. Então, quero convidá-los a abrirmos as Escrituras, o texto que já está em tela, Colossenses, capítulo de número 1, e versos 24 a 29. Colossenses, capítulo 1, versos 24 a 29. Assim diz a inerrante palavra do Senhor. Agora, regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo, na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações. Agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Até aqui, a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai bendito, Deus soberano, tua palavra foi lida. Queremos te pedir encarecidamente pela tua infinita graça, pedir que teu Santo Espírito continue a iluminar a nossa mente, para que assim possamos compreender as verdades eternas e para que essas verdades venham gerar frutos em nós. De nada adianta termos um entendimento cognitivo, mas isso não gerar prática, não gerar vida. Então te pedimos, nos ensina por meio de tua palavra, mas também nos transforme por meio dela. Essa, Senhor, é a nossa oração e a fazemos nos méritos e na autoridade de Jesus, teu Filho. Amém. O que significa sofrer por Cristo? Será que nós estamos dispostos a sofrer pelo avanço do Evangelho? A sofrer pela boa causa? A sofrer pela igreja? Tertuliano, um dos pais da igreja, disse uma frase muito conhecida: o sangue dos mártires era a semente dos cristãos. A morte, o sofrimento dos crentes foi o que impulsionou, alavancou o crescimento da igreja. A questão é que sofrimento não é algo que é bem visto. Ora, quem deseja sofrer, quem deseja ter angústias, dores, a nossa sociedade, ela nos ensina a evitar a todo custo o sofrimento. Ou então, a filosofia da moda, o estoicismo, diz que você deve suportar o sofrimento, mas ele não tem propósito. A Bíblia, porém, ela nos mostra que o sofrimento, quando vivido por Cristo e em Cristo, tem um propósito eterno. Nosso sofrimento não é vão. Em uma época de facilidades e confortos, como é o nosso caso, vivemos no Ocidente, onde a maioria de nós não está com a cabeça a prêmio, não corre risco de vida por causa do Evangelho. E por conta desse conforto a qual estamos inseridos, é fácil esquecer. E seguir a Cristo é um chamado que envolve renúncia, dor e sim, sofrimento. Mas não é um sofrimento qualquer.
sofrimento por si só, mas é um sofrimento que gera frutos no corpo de Cristo, na igreja, que nos une a Ele de maneira profunda e transformadora. E é sobre isso que nós vamos falar, de certa forma, hoje. Esse sofrimento. Vamos ver que a missão da igreja envolve não somente a proclamação do Evangelho, ela está inserida. Nós lemos textos sobre isso. Mas também nós vemos que o viver dentro dessa missão envolve sofrimento. Há um sacrifício, há uma vida sacrificial, como Cristo assim viveu e nós devemos imitar, como Paulo assim o fez e nós também devemos imitar. Mas antes de olharmos para o nosso texto em questão, é importante lembrarmos do contexto maior. Nós já vimos o início da carta, os primeiros 2 versos é aquele grande primeira saudação, melhor dizendo, é a saudação inicial do apóstolo Paulo, saudação que ele costumeiramente coloca em suas cartas. Versos de 3 a 8, nós vemos a ação de graça deste apóstolo pelo fruto do evangelho que havia crescido naquela igreja, pelo desenvolvimento deles. Ele rende ações de graça, ele agradece ao Senhor pelo que ouviu falar da igreja de Colossos. Depois, versos 9 a 12, nós vimos que temos uma petição de Paulo pelos colossenses, para que eles venham a transbordar do pleno conhecimento de Deus. Por fim, versos 13 a 23, é como o coração dessa carta. Ela é a base de todo o resto. Ela é a base do que virá posteriormente, dos problemas que envolviam a igreja de Colossos. Pois ela mostra, esse coração mostra Cristo como supremo, a centralidade de Cristo, a supremacia de Cristo. E nós vimos na nossa última exposição, versos 21 a 23, essa supremacia de Cristo na redenção, a nossa redenção. O que nós éramos e o que nos tornamos em Cristo. E o final do verso 23, nós vimos que o apóstolo Paulo disse que ele se tornou ministro do Evangelho. Ou seja, ministro aqui é literalmente servo, a palavra diáconos. Ele se tornou servo do Evangelho. E agora ele vai desenvolver o que envolve esse ministério apostólico, o que envolve o seu ministério. O bloco em si é do verso 24 até o verso 5 do capítulo 2. Esse é o bloco maior sobre o ministério do apóstolo Paulo. Mas por conta da riqueza de detalhes, nós quebraremos esse bloco maior em 2. Olhando hoje dos versos 24 a 29, e no domingo posterior, se assim Deus permitir, os versos de 1 a 5. E nessa porção em especial, o sofrimento é basilar em todo o texto. Ainda que ele esteja mais explicitado na primeira parte, mas ele é basilar em todo o restante. Mas por que Paulo, após falar da majestade de Cristo, da supremacia de Cristo, por que ele agora está falando dele? Parece estranho. Ele agradece ao Senhor pela frutificação do Evangelho neles, ora para que eles abundem nesse conhecimento, cresçam nesse conhecimento, mostra a grandeza de Cristo, aquela passagem tão bela, verso de 15 a 20, aquele hino famoso, e agora ele se volta para falar dele mesmo. Parece meio estranho. Na verdade é que isso tem um propósito. Nós devemos lembrar que a igreja de Colossos não conhecia o apóstolo Paulo pessoalmente. Ele não os conhecia pessoalmente. Então ele está dizendo quem ele era, qual era a sua função, qual era a sua missão, por que ele estava escrevendo, por assim dizer. Para deixar eles confortáveis, para que eles pudessem entender que o apóstolo Paulo se preocupava com aquela igreja, amava aquele povo. O que ele estava escrevendo, o que ele estava advertindo, o que ele estava confrontando, era em amor, era porque se preocupava com aqueles irmãos. Então é por conta disso que ele está deixando claro qual era a intenção dele, mostrando o cuidado que ele tinha para com aqueles irmãos. Paulo é um apóstolo, e é bem verdade que o ministério apostólico ele tem os seus aspectos exclusivos que nós não mais o temos. Mas ainda assim,
a doutrina apostólica, a missão apostólica, ela é também transferida, passada à igreja. Então nós temos aplicações dessa missão apostólica. Ainda que aqui esteja falando do ministério do apóstolo Paulo em si, ela tem aplicações para a igreja. Por isso, nós veremos qual é a nossa missão. Então, diante disso, o tema que já também está em tela é a missão da igreja. E esse texto, esses versos nos ensinarão 3 características sobre a missão do apóstolo Paulo que vai ser então aplicada a nós, a missão da igreja. E a primeira característica que nós vemos desta missão é que ela envolve sofrimento. Versos 24 e 25. No verso 23, nós já falamos, ele termina então dizendo que era ministro do Evangelho, servo do Evangelho. E agora ele começa a descrever isso. Ele gasta tempo escrevendo sobre o que significava ser ministro do Evangelho, ser servo do Evangelho. O que isso envolvia. E o primeiro detalhe é que envolvia sofrimento. Esse é um aspecto importante. Nosso texto, verso 24, inicia com um agora. Ele está ligado ao seu estado atual. Ele está preso. Como vemos lá no capítulo 4, verso 3, a referência. Essa é uma das cartas, nós já falamos, uma das cartas de prisão do apóstolo Paulo. Ele está preso. Ele está sofrendo por eles naquele momento em específico, mas ele sofreu ao longo de todo o seu ministério pela igreja, pela causa da igreja. A questão é que as pessoas, de modo geral, não desejam sofrer. Pois quem é louco o suficiente para dizer, não, o que eu mais quero é sofrimento. Ninguém quer sofrer. Nós temos uma dor de cabeça, o que nós fazemos? Tomamos remédio. Começou, a gente pressentiu uma dor de cabeça, a gente já toma um remédio. A gente quer evitar aquela dor, aquele pequeno sofrimento. Mas aqui o apóstolo Paulo não somente afirma que sofre, mas que se alegra no sofrimento, se regozija. Como assim? Como se alegrar em meio ao sofrimento? Primeiro precisamos lembrar que sofrimentos são esses. Tem envolvimento com a prisão, ele está preso, mas um bom texto que nos lembra disso é 1 Coríntios 11, versos 23 a 25, que vai nos lembrar o seguinte: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. O apóstolo Paulo não sofreu pouco, não. Então ele podia verdadeiramente dizer o que ele diz em Gálatas 6,17. Eu levo em mim, eu carrego em mim as marcas de Cristo. Ele podia dizer isso com veracidade. Perceba que não foi pouco o sofrimento que o grande apóstolo dos gentios passou, mas ainda assim ele afirma se alegrar nisso. Paulo, obviamente, não está se alegrando no sofrimento em si. Ele não era um tipo de sádico que estava contente em sofrer por si só. Mas a alegria, o regozijo dele estava no propósito daquele sofrimento. O objetivo que tinha o seu sofrimento, que envolvia benefício, tanto a ele, de dependência cada vez mais do Senhor, mas, como nos mostra o texto, beneficiava o corpo de Cristo, a igreja. É por isso que ele consegue se alegrar nos seus sofrimentos. Paulo sofria em sua carne, nos diz o texto, ou seja, em seu corpo, para beneficiar o corpo de Cristo. Ele sofre no seu corpo para beneficiar o corpo de Cristo, que é a igreja que ele já relatou, já mostrou Cristo como cabeça da igreja lá no verso 18.
Havia alegria nos sofrimentos, pois os seus sofrimentos afetavam a igreja de Colossos. Pois esses irmãos, faziam parte deste corpo, desta igreja espalhada por todos os cantos. O verso em questão nos fala algo interessante, que é o que mais gera debate e polêmica desse verso: o completar. O preencher. Como assim? O apóstolo Paulo está completando, preenchendo os sofrimentos de Cristo? Seria eles insuficientes? Não é. Obviamente não é nem de longe o que o apóstolo Paulo está dizendo. Se assim fosse, ele estaria contradizendo tudo que ele disse antes, tudo que ele escreve nos seus outros escritos. A suficiência de Cristo. O que ele acabou de dizer nos versos anteriores, a supremacia de Cristo na redenção. Então não. Esse preenchimento, esse completar, não envolve a obra salvífica de Cristo. O sofrimento na cruz, de Cristo na cruz, foi suficiente e completo para a salvação de todos aqueles que creem. No entanto, Paulo se refere a um tipo de sofrimento que é parte do processo de seguir a Cristo. Ele se vê como unido a Cristo, essa união mística que o apóstolo tem, que os crentes têm com Cristo. E por isso ele participa dos sofrimentos que fazem parte dessa missão de avançar o Evangelho. Ao sofrer é como se Cristo sofresse. Você tem essa unidade, essa união. Esses sofrimentos, então, não têm um caráter expiatório como os de Cristo, mas são um reflexo dessa participação no ministério do Evangelho e no chamado de viver para Cristo, proclamando a sua obra no mundo. Ao ser anunciado o Evangelho, ao ser falado de Cristo, aqueles que odiavam a Cristo iriam também odiar os seus seguidores. Eles estavam atacando seus seguidores como se estivessem atacando a Cristo. Então esse é o link, esse é o preenchimento, esse é o completar esses sofrimentos. Os cristãos continuariam a sofrer pela causa do Evangelho. Ao dizer que completa então o sofrimento de Cristo, Paulo está reconhecendo que os membros do corpo de Cristo, os cristãos, passariam por sofrimentos ao longo da história, conforme determinado por Deus, até a consumação dos séculos. O sofrimento de Paulo e dos outros cristãos não é uma tentativa, então, de completar como se faltasse algo na obra de Cristo, mas uma resposta ao chamado que Cristo já havia dito. É necessário tomar a sua cruz. Tome sua cruz e siga-me. Isso faz parte do discipulado. Isso faz parte da vida de quem crê, de fato, em Cristo. Compartilhar dos desafios e dificuldades que surgem ao viver, ao anunciar o Evangelho. Esse sofrimento na qual Paulo se alegra tem em vista esse objetivo. Tinha uma base. Tinha um objetivo que era abençoar, beneficiar a igreja, mas ela tinha uma base, o porquê. Era a sua vocação. Ele foi chamado por Deus. O verso 25 nos mostra isso. O verso nos mostra que Paulo se tornou ministro, servo da igreja, de acordo com a dispensação da parte de Deus. O que é dispensação? A palavra dispensação aqui é a palavra oikonomian. Oikonomian é a palavra que dá origem à nossa palavra economia. Administração, administrador. Então, conforme a administração de Deus. A ideia aqui, o sentido aqui, é que Paulo foi comissionado por Deus como um mordomo. Assim como um mordomo cuidava da casa, dos itens, por assim dizer, dos bens de um dono, Paulo cuidaria dessa missão de Deus. Ele seria responsável por avançar o Evangelho. Tanto que esse é um dos títulos dele, o apóstolo dos gentios, por conta da grande expansão por meio de seu ministério. Então ele é esse mordomo responsável pela missão que envolvia dar o pleno cumprimento da palavra de Deus, o anúncio da mensagem, que é o que trataremos logo mais. Mas aí eu te pergunto, você está disposto a sofrer com Cristo? Pelo bem da igreja? Você pode dizer, assim como o apóstolo Paulo, eu carrego em mim as marcas de Cristo, as marcas de quem creu no Evangelho e assim carrega diariamente a sua cruz?
Você consegue dizer isso com o coração? Eu estou disposto a sofrer por isso. Paulo foi chamado, foi vocacionado por Deus para essa missão. Nós também fomos chamados e vocacionados por Deus para ela. Meus irmãos, a verdade é que ser cristão envolve sofrimentos. Se alguém te falou que não envolve, que é tudo mil maravilhas, esse alguém te enganou. Esse alguém distorceu o evangelho que Cristo pregou. Porque o evangelho que Cristo anunciou, que os apóstolos anunciaram, ele envolvia sofrimento. Isso estava unido à mensagem do evangelho. Há uma cruz a ser carregada. Se Cristo nos diz que nós carregaremos uma cruz, e cruz é símbolo de morte, como conseguimos olhar para esse símbolo, para esse sinal, e achar que não vai ter nenhum tipo de angústia nessa caminhada? Não faz sentido. Cristo já havia deixado claro. Há uma cruz a ser carregada. E a verdade que é óbvia, mas sempre precisa ser dita. Se o mestre sofreu, o que dirá dos discípulos? Ou melhor, por que nós, discípulos, acharíamos que nós não sofreríamos? O mestre sofreu e nós não sofreremos. Que sentido isso faz? Se o mundo odiou o nosso mestre, ele também não nos odiará? Não tem como. Não tem como. Nós não podemos esperar algo diferente disso. Ser cristão, nós poderíamos dizer que não é como viver naquele desenho Fantástico Mundo de Bob. Não é esse paraíso onde há uma inexistência de problemas. Nossa esperança está no porvir. Nós enfrentaremos dias difíceis. Nós enfrentaremos dias dolorosos. A pergunta é, quando esses dias chegarem, e eles chegarão, como nós responderemos a eles? Reclamando, resmungando, dizendo a Deus que isso é injusto, que eu não mereço, ou seguindo o exemplo do apóstolo Paulo? Alegrando-se, mesmo em meio ao sofrimento, porque ele tem um perfeito objetivo. Nos faz mais dependentes do Senhor. E também beneficia o corpo de Cristo, o seu próprio corpo do Senhor. E a outra verdade é que mesmo em meio ao sofrimento, a grande verdade é que esse sofrimento é passageiro. O sofrimento do cristão é somente nessa vida, que é tão efêmera, tão frágil. Logo ela se escapa das nossas mãos. O que são 80, 100 anos comparado com toda a eternidade? Ninguém, na maioria das vezes, vai viver a vida inteira, todos os dias em sofrimento. E mesmo se vivesse, isso é ínfimo comparado com a eternidade. A eternidade é logo ali. Todo esse sofrimento, que talvez hoje não faça sentido, ou possa não fazer sentido, a eternidade mostrará que tudo valeu a pena. Que sofrer por Cristo vale a pena. Pois nós passaremos com Ele a eternidade. Não tem nada melhor do que isso. A glória da eternidade que nos está preparada, que é logo ali. Só mais um pouco. E logo chegaremos a ela. Mas uma segunda característica que esse texto nos ensina sobre a missão da igreja é que ela tem uma mensagem. Versos 26 e 27. Interessante, como já falamos, é que essa seção ela está centralizada, em certo sentido, na pessoa do apóstolo Paulo. Mas o que nós vemos é que o apóstolo Paulo deixa bem claro que o centro da mensagem a qual ele anuncia, da qual ele foi chamado como ministro, qual é o seu propósito, anunciar, não é ele, mas Cristo. Mas Cristo. A mensagem é muito maior. Ela é muito mais importante que o mensageiro. Que mensagem é essa? Nós vemos
O primeiro detalhe, no verso 26, que essa mensagem era, até então, um mistério. E mistério poderia ser entendido pelos primeiros leitores e também hoje, quando lemos, como algo um tanto místico, por assim dizer, um segredo, algo que só um grupo seleto tem acesso a essa verdade. Não é esse conceito, não é essa ideia que o apóstolo Paulo usa. A ideia de mistério aqui é algo que estava escondido, oculto, de maneira temporária, mas que em determinado momento foi revelado. Essa é a ideia de mistério. Estava oculto, mas agora foi revelado. Anteriormente era desconhecido, escondido por eras e gerações, mas que agora foi revelado por Deus em Cristo pelo poder do Espírito Santo. A mensagem que é esse mistério, que é essa mensagem, então, ela é centrada na pessoa de Cristo. Como nós vemos o verso 27 deixando claro, esse mistério é centrado na pessoa de Cristo. Mas por que estava oculto? É simples. Basta olharmos para o Antigo Testamento. Como era antes da encarnação do Deus Filho? Eram pontes, apontamentos, sombras do que viria. Nós tínhamos referências a Cristo, ao Messias que viria. Mas não era, as ideias não estavam claras, tanto que os discípulos, ao longo de todo o ministério de Cristo, não estavam entendendo, porque eles esperavam um libertador do Império Romano. O Messias viria e os libertaria. Eles não entendiam, eles não tinham clareza até então. Somente com a manifestação plena, a encarnação, morte e ressurreição, e assim a ascensão de Cristo, é que se tornou claro tudo aquilo que apontava. Então nós, quando olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos que ainda não era algo palpável, podemos dizer. Eram sombras do que viria. A outra questão é que a expansão dessa mensagem também não estava clara. Os gentios seriam inseridos. Você tem pontes, Isaías fala um pouco disso, mas ainda assim não é algo que é claro. Nós podemos ver isso também no ministério de Cristo. Só se torna claro após a completude do ministério de Cristo. Esse mistério, então, ele não é um enigma que precisa ser decifrado, um quebra-cabeça ou algo nesse sentido, mas é a verdade salvadora, que se tornou clara com a revelação plena de Cristo. Agora, então, com a encarnação do Filho, com a sua morte e ressurreição, os gentios são enxertados na oliveira, como nos mostra o próprio apóstolo Paulo em Romanos 11. Agora, finalmente, a promessa de Deus a Abraão, feito lá em Gênesis 12, em ti serão benditas todas as famílias da terra, ela é cumprida. Essa promessa aponta para a igreja. Todas as famílias da terra são benditas graças à igreja, este povo que envolve judeus e gentios. Finalmente, a promessa de Cristo em Gênesis 12, a promessa de Deus em Gênesis 12 é cumprida. Essa grande nação, a igreja formada por judeus e gentios, a noiva amada de Cristo. O próprio termo santos que nós vemos no texto, ele evoca Israel. Ele nos lembra, Israel era o povo santo, o povo separado, que é a ideia de santo. Então isso nos lembra de Israel, mostrando que os gentios, chamados aqui de santos, também estão sendo trazidos, também estão sendo separados por Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versos de 7 a 10, nós temos um texto que é importante para o entendimento. 1 Coríntios, capítulo 2, versos de 7 a 10, nos diz o seguinte: mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos ouviram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito.
porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Aqui muitas das vezes entendido como o céu, que ninguém viu e tal, mas esse não é o contexto. O apóstolo Paulo está falando de Cristo. Esse é o tesouro que agora é revelado. Cristo, o Evangelho em plenitude. Cristo é essa verdade magnífica que foi revelada a nós por meio do Santo Espírito. Quando entendemos, então, o impacto dessa mensagem, o que é essa mensagem, isso nos leva à verdade de que Cristo nos basta. E que nós não precisamos de mais nada. Que tudo não é importante senão Cristo. Cristo é a pessoa mais importante. É o bem mais importante que recebemos, pois por meio dele somos salvos, fomos religados a Deus. Temos o Espírito Santo habitando em nós. Isso é algo magnífico. No verso 27 nós vemos então que foi da vontade de Deus que esse mistério glorioso fosse revelado aos gentios. Agora eles fazem parte do seu povo, eles têm Cristo. Cristo em vós. Isso é maravilhoso. Cristo habitando o seu povo por meio do Santo Espírito. Cristo é a nossa suprema esperança. Esperança essa que tem o que a gente chama de escatologia realizada, escatologia futura. O termo bem utilizado, muito utilizado, já e ainda não. Nós já recebemos a esperança ao sermos salvos, mas nós aguardamos, esperamos a esperança vindoura, na vinda de Cristo, na parousia. Nós esperamos isso. Essa esperança lembra o retorno de Cristo. O grande apóstolo Paulo foi o maior escritor do Novo Testamento. Ele é quem mais escreve ao longo do cânon do Novo Testamento. E nós vemos que em seus escritos há a centralidade de Cristo, da obra redentora de Jesus. O cristianismo está baseado em uma mensagem essa que é centralizada na pessoa de Cristo. Assim como a mensagem revelada é centrada na pessoa de Cristo, assim também é todas as outras esferas da nossa vida. O culto é centrado em Cristo, não em nós. Ainda que, claro, o culto nós o fazemos para a Trindade. Nós adoramos o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas isso só é feito por causa de Cristo, por causa da obra redentora dele. É por causa de Cristo tendo nascido de novo, sendo transformado, que agora sim eu posso adorar ao Pai, agora sim eu posso ser a habitação do Santo Espírito. Então Cristo, ele é central. E se ele é central no culto, ele é central na nossa vida. Ou ele deveria ser, não é mesmo? Ele precisa ser central na nossa vida. E quem é o centro da sua vida? Tem aquele hino famoso, aquele cântico famoso. Jesus é o centro de tudo que há. A gente canta, a gente repete, é tão belo. Mas na maioria das vezes a gente canta mentindo. Porque Cristo não tem sido o centro da nossa vida. É simples ver quem é o centro da sua vida. Perceba quanto tempo você gasta com redes sociais. Com os videozinhos. Quanto tempo você gasta maratonando séries. Vendo filmes. Lendo e vendo qualquer outra coisa que não esteja envolto a pessoa de Cristo. Compare esse tempo, conversas fúteis e fiadas, compare todo esse tempo com o tempo que você gasta com relacionamento a Ele. Compare isso. Pronto. A equação é simples. Você verá aonde está o seu coração. Você verá quem é o centro da sua vida. Você verá quem é o Senhor da sua vida. Pois aquilo que você mais
deposita, mais gasta tempo, este é o Senhor de sua vida. Talvez o Senhor de sua vida seja você mesmo. Ah, mas eu creio em Cristo. Mas na prática talvez isso não esteja acontecendo. Seja o seu prazer, porque eu preciso ver isso, eu preciso ter isso, aquilo outro. Talvez o seu Senhor, o seu centro seja você mesmo. E você precisa se arrepender disso. Porque nós não podemos ser o centro, mas Cristo deve ser o centro. Cristo precisa ser o centro da nossa vida. Mas e por fim, nós vemos uma terceira característica que a missão da igreja tem, que é o anúncio da mensagem. Versos 28 e 29. Nos últimos versos nós vemos, então, o anúncio dessa mensagem, desse mistério agora revelado. Perceba, verso 28, o detalhe. O apóstolo muda da primeira pessoa no singular para a primeira pessoa no plural. Não é mais eu, é nós. Nós. Ou seja, ele se identifica com outros. Não é somente ele que está anunciando. Ele não é o único a anunciar o evangelho. Há outras pessoas que estão fazendo isso. Ele se identifica com eles. O dever, então, de anunciar o evangelho não é dos apóstolos. Não ficou preso a eles. Ou também não é dos ministros hoje ordenados, dos pastores, dos evangelistas, dos missionários. Não! Antes, é um dever, é uma obrigação de todo aquele que diz crer em Cristo. Todos têm essa obrigação, anunciar o evangelho. Todos nós devemos compartilhar deste evangelho. O verso 28 nos mostra como deve ser feito esse anúncio. Ele nos fala sobre anunciar, mas ao mesmo tempo ele já nos mostra, olha como que você anuncia. Você consegue aplicar o seu evangelismo, por assim dizer. Está ali. A receita de bolo está nesse verso. Você deve anunciar. E como você vai anunciar? Nós temos dois termos aqui utilizados. Advertindo e ensinando. Assim deveria ser a proclamação. O advertindo aqui é a ideia de ensinar com o objetivo de corrigir o que está errado. Ou seja, o evangelho envolve confrontação. O evangelho não é a mensagem dos ursinhos carinhosos, onde você vai ouvir, você é o bem mais precioso, você é o ouro puro de Ofir e coisas nesse sentido. Não, o evangelho envolve confrontação. Se ele não confronta, ele não é evangelho. Nós lemos o texto daquele que estava para sepultar o pai. E há uma confrontação. É só ver as falas de Cristo. Cristo confronta o pecador. Cristo confronta o homem, levando-o a se arrepender. Então há sim essa confrontação. A pregação do evangelho ela deve confrontar. O evangelho ele chama o homem ao arrependimento. Mas o evangelho também tem um aspecto do ensino. Ensinando, diz o verso, ou seja, instruindo, falando quem é Cristo e quais são as implicações, o que isso implica na sua vida, no seu dia a dia. É como a ideia do discipulado. Você ensinar as pessoas a verdade eterna, isso é isso, e isso se transforma nisso no seu dia a dia. Agora você faz isso. Aquele básico, por assim dizer. Então você tem essas duas coisas ao proclamar. Você adverte, você conduz, você chama o homem ao arrependimento, o pecador ao arrependimento, mas também você o ensina. Cristo morreu e ressuscitou. E isso implica nisso. Essa é a forma de proclamar. Mas nós vemos aqui outros detalhes. Além dessa proclamação, que como o texto diz, é mediante toda a sabedoria. E aqui, mais uma vez, ele está, obviamente, fazendo um gancho com o problema que havia na igreja de Colossos. Essa heresia que misturava problemas de várias vertentes, como o judaísmo, as leis cerimoniais, mas também aquela ideia do proto-gnosticismo, então uma sabedoria superior que só um grupo seleto tinha. Ele está
já também fazendo ponte a isso. Ele falava, eles anunciavam por meio da sabedoria que vem de Deus. E esse anúncio, essa proclamação, nos mostra mais duas questões. O texto nos mostra para quem esse anúncio deve ser feito. A todos. Todos os homens, ou seja, todo tipo de pessoa. Ao judeu, ao gentil, ao escravo, ao livre, todos deveriam ouvir do Evangelho. Logo, nós deveríamos pregar, proclamar a todos indistintamente. Então a gente não pode pregar, não, aquela pessoa lá, que ela acha que vai ouvir com atenção, que ela tem cara de quem vai ser crente. Isso não existe. Nós devemos pregar o Evangelho a todos. Ah, mas meu vizinho, ele não vai ouvir o Evangelho. Pregue o Evangelho. Meu colega, não, esse vai ouvir o Evangelho capaz. Pregue o Evangelho, pois ele deve ser pregado a todos os homens. Devemos anunciar a todos. E a segunda verdade ainda é o objetivo desse anúncio, da proclamação. Paulo declara que o propósito de sua proclamação de Cristo era apresentar todos os homens perfeitos em Cristo. A ideia de perfeição aqui é maturidade cristã. Não é, obviamente, a inexistência de pecado. Isso só na glorificação. Então, a ideia de maturidade cristã. Isso envolvia um processo, a santificação, ao longo de toda a vida. O objetivo de Paulo era, então, que as pessoas crescessem em Cristo, se desenvolvessem na fé, para que na vinda de Cristo ele possa ter o privilégio apostólico e o prazer de apresentar estes de forma perfeita, apresentar esses crentes maduros e não como bebês espirituais. Essa é a ideia da proclamação, de você advertir, de você ensinar, para que esse crente amadureça, cresça, se desenvolva. Porque todos nós entramos na igreja como um bebê na fé, sabendo quase nada. Mas a ideia não é que nós terminamos a nossa vida, a nossa jornada dessa forma. Antes devemos amadurecer, e para isso que há a proclamação, que há o ensino, esse amadurecimento. No verso 29, nós vemos então Paulo dizendo que para chegar a esse objetivo de apresentar os cristãos, eles maduros a Cristo, ele se afadigava, ou trabalhava, como pode ser traduzido, ele se esforçava o máximo possível. A palavra esforçava aqui, ela é interessante. O verbo traduzido por esforçando-me é a palavra agonizômenos, que vem de agonizar. E aqui, essa palavra ela era usada na luta grega. Ou seja, uma tradução mais literal dessa primeira parte do verso seria: para isso é que eu também trabalho, lutando o máximo possível. Essa luta é segundo a sua eficácia, que opera eficazmente em Paulo. Tem a ver com a ideia de energizado. Ele é energizado pelo poder de Deus. Essa é a ideia. Paulo luta pela energia do poder divino, do poder ativo do Senhor. De um lado, você luta. De um lado, você vê o apóstolo Paulo lutando. Ou seja, de um lado, você deve lutar. Mas de outro, você lembra que a energia para essa luta vem do Senhor. Ela não é produzida por nós mesmos. Paulo não esperava que Cristo fizesse tudo por ele. Mas também sabia que não podia fazer nada além de Cristo, fora de Cristo. Nós somos instrumentos nas mãos do Senhor. É por meio dele que avançamos. Para ele é que vivemos. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 10, texto que nós abordamos no domingo passado, na parte B desse verso, diz: trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. O que nós aprendemos com isso? É que nós devemos nos esforçar. Nós devemos trabalhar. A palavra não nos ensina a ficarmos cômodos, por assim dizer, ficarmos parados.
O Evangelho não nos ensina isso. Nós devemos avançar, trabalhar, se esforçar. Isso está implícito. Tudo isso por causa do Evangelho, por causa de Cristo. Mas nós nunca devemos atribuir glória a nós mesmos. Mas sempre, sempre ao Senhor. Se faço o que faço, é por causa da graça em mim. Uma fala interessante é a que Keith Green, já falecido cantor e compositor americano, disse certa feita. Se alguém escreve um grande poema, as pessoas não vão ficar aplaudindo a caneta, dizendo, ó, que grande caneta. Eu sou uma caneta nas mãos de Deus. Keith Green conseguiu resumir perfeitamente nessa frase a vida cristã. A glória não está em nós, mas está no Senhor. Somos como o frasco. O frasco não tem valor intrínseco, valor em si mesmo, mas é o perfume colocado dentro que dá valor a ele. Ou seja, nosso valor está em Cristo, que habita em nós por meio do Santo Espírito. Então eu te pergunto, pelo que você tem se esforçado? Pelo que você tem trabalhado, lutado, gastado suas energias? É pelo avanço do reino de Deus? Para que outros irmãos cresçam na fé? Para que eles amadureçam? Ou é o contrário disso? Você tem gastado energia não para pregar, mas para atrapalhar a pregação, vivendo de modo desordenado. Vivendo não para amadurecer cristãos, mas para ferir o corpo de Cristo. Reflita no que você tem gastado, se gastado. Aqueles que fazem parte da igreja cumprem a missão, anunciam, proclamam essa mensagem. Concluindo, hoje vimos 3 características da missão da igreja: o sofrimento, a mensagem e o anúncio da mensagem. A questão que fica é como respondemos a isso. É bem simples. Avalie-se. Você consegue ver essas marcas? Você consegue ver essas características? Você consegue se alegrar em sofrer pelo avanço do Evangelho? Ser aquela flor que é triturada e assim exala o bom perfume de Cristo? Você tem consciência da grandiosidade da mensagem a qual estava oculta e nós recebemos? Você tem consciência disso? Você recebeu essa mensagem? Você tem se esforçado para que essa mensagem chegue a outras pessoas? Para que outras pessoas conheçam essa mensagem que transformou a sua vida? Tem se esforçado, então, para que outros irmãos amadureçam na fé? Se você não consegue perceber essas características em sua vida, se você não consegue se alegrar, você nunca se alegra em meio ao sofrimento, você não vê grandiosidade nessa mensagem, você não anuncia essa mensagem, então reflita, porque possivelmente você está vivendo uma outra missão. Você está cumprindo uma outra missão, e não é a missão dada por Deus, não é a missão da igreja. Se essa for a sua situação, você precisa se arrepender. Você precisa se voltar para a cruz de Cristo, reconhecendo o seu pecado. Ainda que o sofrimento esteja explicitado apenas na primeira característica que nós abordamos, porém todo o resto está envolvido nele. Nesse sofrer alegre. Por que isso? Porque tudo está envolvido. É porque nós podemos ter alegria em meio ao sofrimento por recebermos esta palavra. Recebemos a mensagem do Evangelho. O mistério que antes estava oculto. Ter alegria nos sofrimentos, pois nossa fraqueza revela a glória de Cristo. Nos faz dependentes dele. E esse sofrimento é por uma boa causa. Pelo avanço do Evangelho. Para que mais pessoas conheçam a Cristo e este crucificado. Só entendendo que Cristo é tudo
que Ele é o bem mais precioso que podemos possuir, só entendendo isso, para então estarmos dispostos a sofrer por Ele, a sofrer pela causa do Evangelho. Que Deus, meus irmãos, em Cristo Jesus, nos ajude a cumprirmos essa missão. Amém.